Beleza, show de bola. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história desta quarta-feira. Bom, conforme a gente já tinha estipulado em conversas, a metodologia que a gente vai continuar nesse segundo bimestre é a mesma do primeiro, ou seja, vou colocar aqui então uma apresentação para a gente e em cima dessa apresentação, desses slides, eu vou montando as informações, vou acrescentando mais do que isso, né? O slide ele é só, como eu sempre digo, para fazer apontamentos, para me direcionar com relação ao que a gente vai falar, mas o importante é exatamente as minhas informações. E a partir disso, e justamente até porque eu estou gravando a aula e disponibilizo na nossa plataforma do Google, da Google Plataforma, né, da Google Sala de Aula, vocês estarão fazendo o resumo de vocês conforme as aulas e os slides apresentados em cada aula. Se liga lá que eu coloco sempre na gravação a data e eu coloco em quantas aulas eu dividi. Se foram em 3, em 4 aulas. Por exemplo, Egito, se não me engano, foram 3 aulas gravadas. Mesopotâmia foram 4 e assim, conforme as nossas necessidades. Fechou? Sendo assim, vou colocar agora então, vou começar a apresentação. Tela inteira. Ok, compartilhar. A partir do compartilhamento, eu vou entrar na nossa sala de aula. Aqui vamos. Deixa eu só aparecer aqui. Google Sala de Aula. Beleza, já está aparecendo ali para vocês. Na minha outra conta. Vamos que vamos. Na conta da secretaria. Vocês fizeram o diário de bordo e já colocaram pra gente lá, né? No espaço que eu deixei, tiraram as fotos. Eu recebi hoje no Zap, se não me engano, da Yasmin, mais 3 linhas de resumo do que eu falei da última aula. Como eu falei para Yasmin, foi bem pouco, né? Acredito que 1h20 eu falando, muito mais coisa do que aquele resumo que me foi passado de 4 linhas. Pelo amor de Deus, gente. Não Poxa, tenho. professor, como assim? Ter um resumo de 4 linhas, de uma aula de 1h20. O meu resumo deu 10 folhas. Eu acredito. Então, fiquem tranquilos, gente. Não é uma crítica. Eu estou chamando a atenção, obviamente, porque, mais do que isso, eu acredito em vocês e tenho absoluta certeza que vocês podem fazer um resumo trazendo muito mais informações do que Professor, 4 linhas. meu Não é isso? resumo, meu resumo deu 2 páginas. Eu acredito. Esse é mais ou menos o que eu estou esperando, né? 1h20 de aula é mais ou menos 2 páginas, 3 páginas. No caso da Gabriela, que tem muita coisa para dizer, colocou em 4, dependendo do tamanho de linha, mas duas páginas é o razoável, vamos chamar assim, né? É o razoável. Porque eu dividi, eu dividi tudo certinho e eu expliquei com poucas palavras, mas eu consegui explicar bem. Tranquilo, eu acredito que sim, com certeza. Em 2 páginas, com certeza, você vai estar explicando muito bem explicado aí o que foi colocado na aula. Repito, 1h20 é coisa pra caramba. E vocês sabem que eu falo muito, eu falo pelos cotovelos. Eu coloco sempre bastante informações para vocês, não é verdade? Então vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Desce meu filho. Deixa eu ver aqui. Primários dos proprietários. Poder político dos bárbaros. A formação do feudalismo. Olha o tanto de coisa, gente, que eu tô falando. Então, foi mais ou menos tudo isso daí que eu botei. Isso. Todos esses
tópicos aí, eu escrevi. Legal. Eu Aqui fiz. falei. Pode. Aham. Não, tranquilo. Eu só chamei a atenção porque eu sei que 4 linhas, vamos dizer assim, por mais que o aluno seja, e por mais que seja chamado de resumo, ou seja, a pessoa seja bastante sucinta no que fala, mas repito, 4 linhas perto de 1h20 de uma aula, eu acredito que ficou pouco, mesmo resumidamente, E me dá tudo. né? É impossível. Da minha opinião também, eu acho que fica bastante difícil apenas 4 linhas para falar tudo o que eu falei. E, repito, eu falo muito, 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 vocês sabem disso, que a gente já tem uma relação já bastante profunda, que a gente já está em um bimestre, a gente já está quase finalizando um semestre juntos, então vocês já me conhecem, sabem que eu não vamos dizer assim, não resumo, eu não economizo em palavras. Eu despenco de falar, falo muito, coloco bastante informações para vocês, muito mais do que até o slide, tá vendo? O slide ele é pouquinho. Por isso que às vezes o aluno pergunta, professor, é só para eu copiar o slide? Claro que não, né, gente? Olha só, o slide tem 1, 2, 3, 5 coisinhas, 5 textozinhos bem pequenininho, e agora a gente vai começar para vocês verem o tanto de coisa que eu vou acrescentar para esse slide. Repito, o slide só serve para eu ter os pontos chaves no que eu vou falar, mas é obviamente que eu vou falar infinitamente mais, vou dar muito mais informações do que simplesmente o slide. Porque se fosse só para o slide, eu não precisaria nem de professor. Eu deixaria o slide lá na sala de aula, vocês olhariam, leriam e já estavam prontos para fazer a prova. E sabe que não é bem assim, não é verdade? Vocês viram que a gente precisa de muito mais que isso. Então vamos lá, pessoas. Bom, só recapitulando para vocês também, quem está chegando de paraquedas aí, às vezes está meio perdido no tempo e no espaço. A gente, na última aula, entre outras coisas, a gente já está aprofundando, a gente já está ali no século, entre o século 9 e o século 11 depois de Cristo, e a gente, na última aula, a gente enfatizou, a gente deu ênfase, a gente chamou a atenção mais, dentre todos os aspectos que a gente está retratando da Idade Média, a gente está falando especificamente da questão econômica. E para a questão econômica é sempre importante salientarmos que a questão primeiramente, da divisão, lembra daquele slide em que a gente tinha o castelo e os mansos. Mansos é uma medida de terra. Do mesmo jeito que modernamente a gente tem sítio, fazenda, que mais que a gente faz uma divisão de terras aí no campo? Chácaras, não é verdade? Então, quando a gente fala aqui um sítio, ou fala de uma fazenda, ou a gente fala de uma chácara, a gente está falando especificamente de uma medida de terra. Um sítio é um pedaço de terra pequena, uma chácara é um pouquinho maior, e uma fazenda é um pedaço grande de terra, não é verdade? Então, na Idade Média, esses pedaços de terra, eles eram separados, eles eram chamados de manso. E esses mansos, a gente viu ali, a gente estudou na aula passada, que existiam 3 tipos de manso, 3 tipos de terra, conforme a utilização desse manso. Então a gente viu... Manso servil e manso senhorial. Perfeito. O manso servil era aquele manso onde o servo não só trabalhava, como ele morava. Então lá é o manso servil. Tudo que ele produzia nesse manso servil era para ele, para consumo próprio. Legal. O que mais? A gente viu o manso comunal, e esse manso comunal, o que era produzido no manso comunal era dividido para os clérigos, para a nobreza e para os próprios servos, ou camponeses também era esse nome. Camponês, campesino, servo, todos esses nomes estão ligados às pessoas que trabalhavam na terra.
Show de bola. E por último, e não menos importante, a gente vai ter também o chamado manso senhorial. Esse manso senhorial, tudo que era produzido neste manso senhorial era voltado, a produção dele era para os nobres, tudo que era produzido ia para os nobres. Agora, cuidado com isso, eu estou falando especificamente dos mansos, de como era esses mansos, esses pedaços de terra, e para a finalidade, o que era produzido nesses mansos iam, conforme a gente já explicou, para essas classes sociais. Agora, cuidado, muito cuidado com algumas questões, vamos chamar assim, políticas e culturais ligados aos mansos. O primeiro manso, a primeira questão que eu quero levantar para vocês é o seguinte, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem trabalhava nos mansos? Seja o manso servil, o manso comunal, ou o manso... Opa! Os camponeses. Os camponeses. Somente eles trabalhavam na terra. É óbvio que quem estava no clero, quem era da igreja, não trabalhava no campo. E quem era nobre, muito menos. Ou seja, na divisão social da Idade Média, somente quem trabalhava no campo era os servos. Aqui é muito importante chamar a atenção para o seguinte. Se liga lá, vou até desligar minha câmera para vocês focarem lá no slide. Se liga. As divisões sociais da Idade Média, eu vou ter aqui, ó, 3 informações importantes para vocês, que está aqui em rosa. Era uma sociedade ruralizada, ou seja, no âmbito rural, não tinham as cidades. Lembram lá na época ainda das invasões bárbaras, lá no século 1, 2 e 3 depois de Cristo, quando os bárbaros começam a invadir a Europa, começam a invadir o Império Romano, as cidades começam a se desmontar. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo. Os bárbaros estavam avançando para cima da cidade, então as pessoas começaram a sair das cidades e iam para os campos, montando o quê? Neste período de transição, os colonatos. Então, nesse período de transição, existia-se a cidade. As pessoas ainda moravam nas cidades, mas elas estavam fugindo para o campo e formando os colonatos. Agora, neste período que a gente está tratando já, do século IX ao século XI, depois de Cristo, não tem mais cidades. As cidades foram completamente abandonadas. O que existe na Europa são os feudos. Diga, pode falar. Pode falar, João. Você que está com dúvida, pode falar. Não sei não. Não, então tá tranquilo. Então se liga, gente. A sociedade europeia da Alta Idade Média, quando já existia o feudalismo, ela é totalmente ruralizada. Não tem as cidades deixaram de existir. As pessoas saíram da cidade e começaram a ir, num primeiro momento, para os colonatos, e agora, no século IX ao século XI, estão todas concentradas nos feudos. E esses feudos, obviamente, como a gente já viu, eles são independentes e autossuficientes. Ou seja, aquela estrutura dos mansos servem para todos os feudos. Tranquilo. O que mais? Como vimos anteriormente, é uma economia de subsistência. Tudo que é produzido, tudo que as pessoas precisam dentro desse feudo para comer e para sobreviver, o próprio feudo dá. Por isso que é uma chamada de economia de subsistência. E a terra é a principal fonte de riqueza e poder. O que isso significa, professor? Quem tem terra
quem é o dono da terra, ele tem poder. E da própria terra é tirada o quê? A riqueza. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a riqueza do período da Idade Média, o que vocês vão me responder? A riqueza era do próprio feudo. Perfeito. Então, ela era autossubsistência, ou seja, tudo que é produzido na terra é alimento e é considerado riqueza. Mas a riqueza em si, se eu posso dizer que quem tem mais poder, agora eu estou falando não de riqueza, como no primeiro slide, eu estou da primeira palavra aqui deste último texto. A terra é a principal fonte de riqueza, ou seja, o que a terra produz? Alimento. Então a riqueza é o alimento. Mas a terra também é a principal fonte de poder. Então, quem era poderoso na Idade Média? O que vocês responderiam? A igreja. Senhor feudal. E por que eles eram poderosos? Feudais, nobres. Porque eles eram o que tinham. Os que tinham mais terra. Isso, perfeito. Olha lá a frase de novo, João. Olha lá, meninos. Se a terra era a principal fonte econômica, né, ela produzia a riqueza. Né? A riqueza era o alimento que a terra produzia. Mas também era fonte de poder. Obviamente, quem tinha poder, quem mandava e as pessoas tinham que obedecer, obviamente era quem era os donos da terra. Servo tinha terra? Sim ou não? Na Idade Média? Tinha. Não, João. Servo não tinha terra. Servo tinha direito de trabalhar na terra. Em troca deste trabalho, ele tinha o direito de permanecer na terra, mas a terra era emprestada. Lembra aquela relação de dependência? O servo nunca, em hipótese nenhuma, era dono de terra. Só quem tinha terra, num primeiro momento, eram os nobres. Só eles eram donos. E a igreja, professor? Calma que a gente chega lá. Então, num primeiro momento, só quem tinha terra eram os nobres. Se eles tinham terra, quem é que tinha o poder na Idade Média? Os nobres. Os nobres. E a igreja? Calma, estou falando aqui do século IX ao século XI. Tenha calma que a gente já vai chegar na igreja. Deu para entender? Bom, voltando lá, vou desligar de novo a minha câmera para a gente voltar para o slide lá. Se liga. Então, obviamente, conforme a gente já construiu aqui na nossa aula, as três principais classes da chamada Alta Idade Média, ou também chamada de feudalismo, são essas três classes sociais. O clero, que tinha a função de orar. A igreja, o clero, ela tinha a obrigação, ela tinha a função espiritual. Esse era o trabalho da igreja. Cuidar das almas, cuidar da parte espiritual das pessoas. Esse era a função. Diga. É para copiar essa parte, né? Não copiar, se liga, você vai fazer um resumo em cima do slide, mas também do que eu estou falando. Você tem que fazer um resumo de tudo. Tranquilo, Christian? De tudo. É porque beleza, eu cheguei atrasado por causa do problema. Isso, fica tranquilo. Então você não precisa copiar, você precisa fazer um resumo, juntando o slide com o que eu estou explicando. Diga lá. O diário de bordo é para entregar onde? Lá na plataforma. Até sexta-feira. O diário de bordo da aula do dia de hoje, do dia 19, é para entregar até sexta-feira lá na plataforma. Eu esqueci de enviar o slide Dessa sexta-feira? da passada. Mas então envie, João. Não deixe de enviar. Tranquilo, envia lá.
Tranquilo? Enviem semanalmente, gente. A cada aula, faça o seu diário de bordo, porque tá fresquinho na sua cabeça. Você já faz sobre o que a gente explicou naquele dia. João, Tranquilos? depois tu me passa teu número no chat. Beleza, Cauã. Então, voltando lá, gente. Ó, importante isso. O clero, aqui a sociedade medieval, ela tem 3 classes importantes aqui. A gente tem o clero. Qual é a função do clero? Orar. Toda a parte espiritual, quem tem a função de cuidar da parte espiritual é o clero, é a igreja. A gente tem a nobreza. Os nobres, eles têm a função de guerrear, ou seja, toda a parte de defesa do feudo é da nobreza, mas também de administração. Quem cuida da administração do feudo, quem cobra impostos, quem divide toda a parte do trabalho, quem administra o feudo são os nobres, é a nobreza. Eles têm essa função. E por último, os camponeses e os servos, eles têm a função do trabalho. Quem trabalha na Idade Média? Somente os servos, somente os camponeses. Outro detalhe extremamente importante e cobrado para vocês é com relação a essa sociedade. Professor, o que quer dizer sociedade estamental, galera? Extremamente importante isso. Se liga aqui, a sociedade estamental é uma sociedade que tem a sua posição social definida pelo nascimento e não há grande mobilidade social. Professor, não entendi nada. Explica isso melhor. Tipo, se você nasceu um clero, você vai continuar sendo um clero até você morrer. Se você nasceu nobre, você vai continuar sendo nobre até você morrer. Se você nasceu camponês ou servo, você vai continuar, tu vai morrer, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Não muda a sua classe social. Perfeito. E Mas mais? se casassem com os nobres, alguma mulher ou algum... Com todos eles. E o que isso quer dizer? Não. Ah, professor, e também tem o título de nobre. Só que como era muito caro, então aí, tipo assim, não tinha como mudar muito, não. Calma que daqui a pouquinho a gente vai entrar nessas subdivisões. Mas eu preciso que vocês entendam, porque assim, desse simples, dessa divisão dessa pirâmide social de clero, nobreza e servos, vai surgir outras classes dentro dessa divisão. Mas o que eu estou afirmando para vocês é o seguinte: quem nasce dentro dessas classes sociais, não há mobilidade. O cara não sai da igreja e se torna nobre, ou o cara é nobre e se torna servo, ou o cara é servo e vira nobre. Não existe essa mudança. Por isso que a gente diz que é uma sociedade estamental. Diga lá, João, sua dúvida que eu ainda não respondi. Tipo, se um camponês ou uma camponesa se casar com algum nobre, ele não toma um cargo de nobre? Os filhos deles, pelo menos? Isso, João. Perfeita a sua pergunta. Vamos lá. Casamento, a gente aqui continua, repito, a gente está no século IX ao século XI depois de Cristo na Europa. Essa ideia de casamento com essa legislação, que você está pegando, vamos chamar assim, a partir do final do século XVII ao início do século XVIII, o casamento, ele se torna algo mais, vamos dizer assim, algo mais amplo, no sentido de eu posso casar por amor, eu posso casar porque eu estou apaixonado. Essa ideia que eu gosto de brincar com a minha esposa, da Maria do bairro, né, da menina pobre que casou com o menino rico, e ela vai se tornar, ela vai ascender socialmente, porque ela casou com alguém rico. Isso é graças ao final do século XVII, início do século XVIII, a um grande escritor inglês chamado William Shakespeare. William Shakespeare, ele vai trazer essa discussão do casamento para uma camada popular, para a população em geral. Um casamento por amor,
Lembra que Romeu e Julieta, eles se apaixonam e mesmo contra as famílias, eles vão viver este amor, não vão viver, né? Porque o casamento idealizado de Shakespeare durou 3 dias. No primeiro eles se apaixonam, no segundo eles consomem este amor, e no terceiro eles se suicidam porque a sociedade não estava preparada para isso. Mas antes disso, João, te respondo de uma forma mais direta. Não existe, a sociedade não se casava, membros de uma classe social, nunca, em hipótese nenhuma, se casava com membro de outra classe. O que eu quero dizer para você é, nunca, em hipótese nenhuma, um servo teria acesso ao nobre, muito menos se casar. Por quê, professor? Porque casamento, até o século XVII, era aliança política. Um casamento só existia como aliança política. O que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Primeiro, as camadas sociais só casavam entre si. Um servo, um camponês só se casavam entre servos e camponeses. Nobres só casavam-se entre nobres. E clero, depois a gente já está aqui no século XI, ainda havia casamentos entre padres. Depois do século XII e século XIII, a gente vai ter a chamada Reforma Gregoriana. O Papa Gregório IV, ele vai olhar nessa disposição, principalmente, a gente vai entender, a gente vai ter um capítulo só para a igreja, a gente vai ver que a igreja vai se transformar politicamente e economicamente numa instituição muito poderosa. Antes da reforma gregoriana, um padre, ele era, vamos chamar assim, quando um nobre morria e doava as terras, ele doava para aquele padre, para aquela paróquia. Só que o Papa vai olhar para aquilo ali com muito receio. Por quê? Porque um padre, ele podia se casar e ele podia ter filhos. Aí eu pergunto para vocês, quando esse padre morria, essa terra herdada, essas terras herdadas desse nobre que morreu e doou para a igreja, ia para quem? Ia para a igreja ou ia para os descendentes desse padre? Os descendentes. Esse se tornou um grande problema. Enquanto a igreja era pequenininha, mesmo que ela era a igreja oficial, mas ela, num primeiro momento, ela está só preocupada, como a gente colocou aqui. A igreja só ora. A igreja está preocupada com a alma. Esse padre, ele está treinado, ele foi educado para cuidar da parte espiritual. Porém, conforme o feudalismo vai desenvolvendo, e do século XI passa um século e essa igreja, graças a doações, graças ao seu poder político que vai se transformando cada vez mais importante, esta igreja começa a se preocupar também com a chamada parte terrena, não só com a parte espiritual. A igreja também vai ter que se cuidar com coisas chamadas de mundanas. O que é coisa mundana? Coisas desse mundo, não só espiritual, mas a igreja também vai ter que cuidar dessa parte, por exemplo, das terras. Ela vai ter que administrar essa terra. E a terra estar em nome desse padre era um problema. Então aí, com a reforma gregoriana, a gente vai falar bem a fundo sobre isso. Esse papa chamado de Gregório IV, ele vai proibir o casamento, entre outras coisas. Qual o objetivo de proibir o casamento? Justamente um dos motivos é justamente que as terras que eram herdadas dos nobres para a igreja não era diluída, ela não passava para outras pessoas, ela ia ser centralizada na figura da igreja enquanto instituição. Voltando, João, de novo para a sua pergunta, servo casava com servo, nobre casava com nobre, com objetivos completamente distintos um dos outros. Por que um servo casava com o outro? Era pro amor? Não. Um servo casava com outro servo, no caso, o servo e a serva se casavam para ter muitos filhos. O objetivo era ter filhos. Por quê, professor? Porque
Filhos, na Idade Média, significa mão de obra. Se eu e a minha esposa produzimos, sei lá, 1 quilo ou 1 saca por mês no meu trabalho, se eu tivesse 10 filhos, concordam comigo que eu ia ter muito mais mão de obra, e ter mão de obra para servo era bom. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar nas minhas terras, eu tinha que trabalhar no manso comunal e também tinha que trabalhar no manso senhorial. Então eu tinha que manter a produção para todo mundo comer. Então se liga, na questão do casamento, pensando entre servos, o objetivo era muito simples: eu ter mão de obra, porque a finalidade de ter mão de obra, se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou comer mais, eu vou conseguir pagar os impostos e vou comer mais. Já o casamento entre nobres já é outro objetivo. Qual era o objetivo entre nobres? Era justamente manter centralizado o poder político das terras. Concorda comigo? Se eu sou nobre e eu sou dono de terra, se o meu filho casa com a filha de um nobre que também tem terras, os herdeiros vão ter mais terras do que eu. Por quê? Porque o herdeiro da minha terra vai ter as terras, as minhas terras, e também de herança de outro nobre. Então, politicamente, o casamento entre nobres era para expandir as heranças territoriais, ao mesmo tempo expandir o seu poder político, que estava ligado à terra. Professor, mas em momento nenhum o senhor está falando de amor. Não existia amor. Repito, a ideia de casamento por amor só vem no final do século XVII e XVIII. Ninguém na Idade Média casava por amor. Se casava por interesses. Servos casavam entre servos para ampliar a quantidade de filhos. Filho significa mão de obra. É onde está a subsistência do servo. E nobres casavam-se entre nobres para justamente manter a terra ou ampliar a quantidade de terra entre seus descendentes. Padre casava-se até o século XII, quando a igreja vai ampliando a quantidade de terras herdadas. O Papa Gregório IV, acaba com essa farra. Ele vai dividir a igreja em igreja secular e igreja regular. A igreja secular, ela vai cuidar justamente dessa parte patrimonial, dessa parte, vamos chamar assim, são padres que eles vão ficar isolados da população. Ele não tem nem contato com nobres, nem contato com servos. Eles vão cuidar justamente dessa parte espiritual. E a igreja regular são esses padres pároques que simplesmente obedecem, né, o que vem de cima para baixo, do chamado alto clero. Mas essa divisão a gente já vai falar daqui a pouquinho. Deu para entender o que é sociedade estamental? Repito, João, não existe casamento entre membros distintos dessas classes. Servo só casa com servo, clero só casa com clero, nobre só casa com nobre. Sossegado? Sim. Fechou? Eu botei bem assim na parte do casamento. O casamento era apenas por interesses e só podia ocorrer entre as mesmas classes sociais. Perfeito. E o casamento por amor só veio a ocorrer no fim do século XVII. Show de bola. João, perfect. Fora disso, vai estar enchendo linguiça, vai estar sendo redundante, e menos do que isso vai estar faltando informações. Então o João foi preciso no que eu falei. Tá escrito isso no slide, gente? Tá vendo que só copiar o slide não adianta, não é um resumo? Porque eu falei muito mais do que simplesmente o que está no slide. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Show de bola. Então já respondeu essa ideia de para copiar slide. Já viu que não é para copiar somente slide. O slide é só chamando a atenção, mas a aula traz muito mais informações do que isso.
Feito isso, vamos seguir o que eu expliquei aqui sobre as classes sociais, o que eram essas classes sociais e para que, quais eram as funções, está muito bem explicado aqui. Então agora, galerinha, agora sim, agora a gente vai começar a aprofundar cada uma dessas classes sociais. De novo, aqui é só para chamar a atenção, mas o que eu vou falar é muito mais amplo do que isso. Então vamos lá. Aqui no meu slide eu estou falando entre senhores, os nobres. Quem são esses nobres? Os nobres, eles são os detentores da terra, quem possui a terra, quem é dono da terra, são os nobres. E eles têm direitos senhoriais. O que são esses direitos? Eles são direitos sobre a terra, ou seja, eles são donos dessa terra e eles têm direitos sobre os camponeses. E o que engloba esses direitos sobre os camponeses? Somente os nobres podem cobrar impostos e somente os nobres podem aplicar justiça. Professor, o que é aplicar justiça? Bom, se os nobres são eles que criam as regras dentro daquele feudo, quem estipula, quem faz as regras são os nobres. Professor, e quem não cumpre as regras? É exatamente essa ideia de fazer justiça. Quem pune, quem julga se está certo ou errado conforme as regras estipuladas são os nobres. Tranquilo? Então, basicamente, os nobres são esses caras que têm direito sobre a terra, eles são os donos da terra e eles que criam as regras. Porém, entretanto, todavia, a gente vai ampliar um pouquinho essa ideia dos nobres. Como assim, professor? Vamos lá. Lembram que os nobres, eles também, entre as suas funções, essas heranças aqui que a gente acabou de falar, eles vêm de uma herança romana. Porém, eles também têm herança germânica nessa história. Tá, professor? E o que eles receberam dessa herança germânica que é aplicada aqui entre eles? Voltando um pouquinho, só lembrar do chamado comitatus. O comitatus era aquela relação de fidelidade entre cavaleiros. Professor, nobre também é cavaleiro? É, nobre também é cavaleiro. Então aqui a gente já vai ter a primeira divisão falando de nomenclatura e funções da nobreza. Os nobres, eles cuidam da administração do feudo. E tá aqui ele tem direito sobre a terra e ele também faz as leis. Tá bom, professor? Mas também esses nobres podem ser cavaleiros. O que são esses cavaleiros? Quem não tem terra, quem não faz as leis, mas tem descendência de nobres. Se nobre casa com nobre, seus filhos podem ou não ter terras. Se eles não têm terras, o que eles vão fazer? O que eles vão ser? Eles vão ser cavaleiros. Como assim, professor? Eles vão receber treinamento militar. Professor, o cara da igreja tinha treinamento militar? Não. O servo tinha treinamento militar? Não. Os cavaleiros, só quem eram cavaleiros, eram nobres. Então, nobre pode ser senhor feudal e nobre pode ser cavaleiro. Qual a diferença entre eles, professor? Diga. Professor, Diga. mas você tá falando dos cavaleiros de cavalo e espada ou dos cavaleiros que já vão começar a lutar com coisas que já não vão ser mais briguinha de cavalo, já vai ser coisas que vai virar arma no futuro? Não, calma. Cavaleiro era uma função. Qual é a função de um cavaleiro?
de um nobre cavaleiro? A função dele é executar as leis. Era manter exatamente o feudo em segurança, num primeiro momento, mas vai ser a mão armada, vai ser o chamado exército do rei. O rei, ele podia ser um cavaleiro? Podia, mas um rei, especificamente, ele era um nobre senhor feudal. Ele tinha, especificamente, que ser dono de terra. Ele podia ser as duas coisas? Podia. Ele podia ser um senhor feudal dono de terra e também um cavaleiro. Ok? Mas e um cavaleiro podia ser um senhor feudal? Não necessariamente. Ele podia ser os dois? Podia. Um cavaleiro podia ser um senhor feudal, ter terras, ou simplesmente ser um cavaleiro sem terra. Ok? Mas ele era Tipo, nobre, ele a negócio pertencia... de suzerano e vassalo, né? Calma, calma. Vou chegar lá. O que eu preciso que vocês entendam é: tudo é nobre. Eu só estou falando até agora de nobres. Dependendo da função dele, vão aparecendo esses títulos aí. Então, quando eu falar senhor feudal é servo? Não. Qual a classe social que pertence o senhor feudal? Qual classe social Nobre. pertence? Nobreza. Nobreza. Mas por que ele não é um cavaleiro? Ele é um senhor feudal. O que dá essa nomenclatura desse nobre ser um senhor feudal? Ele tem muitas terras. Ele é dono de terra. Se ele é dono de terra, ele é um senhor feudal. Quando eu falo de cavaleiro, ele pode ser um servo? Não. Não. Ele pode ser do clero? Não. Não. Um cavaleiro só pode ser um nobre. Mas por que eu estou chamando ele de cavaleiro e não de senhor feudal? Porque no caso do cavaleiro, ele tem uma função específica. Ele tem a função de ser do exército. Ele é um nobre, ele é da classe social do nobre. Mas ele tem uma função diferente do senhor feudal. Ele não administra terra. Ele é alguém que está sendo treinado para batalhas. Fechou? Tranquilinho até agora? Eu posso falar como que eu botei? Pode fazer. Eu botei assim: senhores, nobres ou clérigos. Os nobres que possuem terras, poder militar, podem fazer justiça, podem cobrar impostos sobre os camponeses. Ok. Descendentes dos nobres que não possuíam terras recebiam treinamento militar e eram guerreiros. Show de bola. Perfeito. Perfeito de novo, seu resumo está show de bola. Agora eu vou complicar um pouquinho para vocês. Então eu peço bastante atenção, que eu vou complicar um pouquinho. Só um pouquinho. Não vou complicar muito, não. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Aqui a gente vai aparecer dentre os senhores feudais. Ou seja, eu não estou falando de cavaleiros. Eu estou falando de senhores feudais. Ou seja, nobres donos de terra. Donos de terra. Legal. O que acontece? Vamos lá. Eu sou um senhor feudal e tenho um grande pedaço de terra. Só que, por influência política, o que eu vou fazer? Imagina o seguinte: eu sou um senhor feudal, eu sou um rei. Eu administro ali um pedaço de terra muito grande. E tenho cavaleiros, né, que dentro dessa relação de comitatus, eles têm uma relação de fidelidade comigo. Porém, entretanto, todavia, este cavaleiro, ele também é um nobre e ele também tem interesses políticos ali que, de repente, não são os mesmos que o meu. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar a minha influência dentro daquela região, daquele território. E como é que eu posso fazer isso? Simples. Doando terra. E como é que eu faço essa doação de terra? Muito simples. Eu vou pegar um outro nobre ou um cavaleiro do exército e vou doar. Ele era um cavaleiro, ele não é um senhor feudal, ele não tem terra, mas ele é um nobre e ele
tem treinamento militar. Só que eu preciso daquele treinamento militar. Eu preciso que ele seja fiel a mim, que ele não utilize o exército dele contra mim. Então, ou então, eu quero ampliar. Eu tenho um outro nobre ou um outro cavaleiro de um outro território que eu quero que ele seja fiel a mim e não ao senhor feudal daquele feudo. Eu quero influenciar em outro território. Então, o que eu faço? Simples. Eu pego a minha terra e dou um pedacinho da minha terra para esse cara, para esse nobre cuidar. Eu transformo este cavaleiro, este nobre, em um senhor feudal. Só que aqui, este senhor feudal, ele vai ter que ter uma relação de fidelidade comigo. E para esta relação, a gente tem uma nomenclatura específica. Agora, entre nobres. Como é que é essa relação de que eu tenho terra, eu sou nobre, tenho terra, e vou doar um pedaço de terra para outro nobre que não tinha terra? É em troca de fidelidade. O nome dessa relação a gente chama de relação de suzerania e vassalagem. Como é que é isso, professor? Se você é um nobre e eu também, mas eu sou um nobre que tenho terra e estou doando terra para você, você se torna meu vassalo e eu me torno seu suzerano. Você é nobre? Sou. Eu sou nobre? Sou. Quem é mais importante? O suzerano ou o vassalo? Pergunto para vocês. Não sei, mas acho que os dois, porque um vai estar ajudando o outro. Perfeito. Não existe um mais ou menos importante. É uma relação de poder entre nobres. Só que a regra para essa relação de suzerania e vassalagem, ela é bastante específica. Como assim, professor? Você é nobre e eu sou nobre. Ok? Eu não sou mais importante que você. Eu doei terra, agora você é dono daquela terra. Porém, entretanto, todavia, nesta relação de suzerania e vassalagem, você vassalo, ou seja, você nobre, você para ter essas terras, para receber essas terras, toda vez que eu precisar de você, você é obrigado a me socorrer. Como assim, professor? Simples. Por exemplo, eu entrei em conflito com outro nobre de um outro feudo. E, por exemplo, um filho meu foi sequestrado, ou eu mesmo fui sequestrado numa batalha, eu fui sequestrado. Você que é meu vassalo, você é obrigado a pagar o meu resgate. Você tem que tirar ali das terras que você administra, você tem que tirar o pagamento do meu... Posso dar um exemplo aqui? Por exemplo, Pode, claro. Vamos dar só um exemplo. Eu sou a rainha da minha casa. E aí, eu tomo conta do meu quarto. Uhum. E o banheiro, a cozinha e o outro quarto que tem na minha casa, eu dou para outros nobres. Isso. Eles vão administrar cada parte, mas se eu precisar deles, aí eles vêm para ajudar e proteger a minha casa. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. E esse proteger significa, entre outras coisas, pagar resgate. Se eu vou entrar em guerra, vocês, meus vassalos, são obrigados a fornecer uma parte do meu exército. Então, por exemplo, se eu vou entrar em guerra, vocês vão entrar em guerra comigo. Você pode até você pode ter uma bandeira própria, por exemplo, da sua família. Você tem uma dinastia própria dentro daquele território. Mas se eu vou entrar em guerra, você vai entrar em guerra comigo. Você tem que ser meu aliado contra outros territórios. Dando exemplo, vamos ver o filme, por exemplo, Senhor dos Anéis. Lembra que entre os homens, eu não estou falando dos orques, eu não estou falando das outras espécies, né, que nessa literatura aí, nesse filme, possuíam. Eu estou falando entre humanos. Existiam vários reinos, lembram? Mas, por exemplo, quando um rei do norte ele vai entrar em guerra, ele era dono de tudo. Então ele chama
outros reis, outros nobres a lutar ao seu lado. E se eles são vassalos, eles são obrigados a disponibilizar o exército a entrar em guerra junto com este rei. Ficou claro? Professor, Ah, e se os vassalos não quiserem entrar em guerra, tem alguma punição? num primeiro momento, não existia. Lembra que a gente está falando sempre na ideia de uma cultura. A gente está falando culturalmente. Pergunto para você. Nós, aqui no Brasil, em pleno 2021, nós vivemos uma cultura cristã. Concordam, sim ou não? Sim. Sim. Passa pela cabeça de vocês, por exemplo, eu chegar e falar assim, a partir de amanhã, todo mundo aqui agora é ateu, todo mundo agora eu quero que peguem as imagens de Cristo, se você tem fotos de santo, ou se você tem crucifixo, eu quero agora, a partir de hoje, que vocês reneguem a cristandade. Ninguém mais é cristão, eu quero que vocês queimem santo, queimem crucifixo. Vocês vão conseguir fazer isso? Se tornar ateu do dia para a noite? Não. Não. Por quê? Porque é uma fé que já foi criada faz tempo. Isso, porque mais É uma difícil... por causa que a gente serve uma religião E mais do que segue uma religião. A vida toda com aquilo. Isso, a religião, ela, por exemplo, te obriga, não te obriga, né? Ela tem doutrinas, que muitas vezes essas doutrinas você pode ou não seguir. Tem igreja que tem doutrina deixar cabelo crescer, tem doutrina que te obriga todo domingo a ir para aquela igreja. Tem uma série de doutrinas que a religião te faz que às vezes você pode ou não seguir. Porém, ser cristão na nossa cultura do Brasil hoje está além da questão religiosa. Ela já faz parte da nossa cultura. Ou seja, ela já faz parte do nosso dia a dia. Você pode até se declarar de alguma religião ou não, ou dizer assim, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus e em Cristo. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo o seguinte, que a nossa cultura, você já faz parte da cultura cristã. Você segue, você acredita naquilo ali, porque aquilo ali já faz parte da sua cultura. Voltando, trazendo para o tempo da Idade Média, essa relação de fidelidade, ela passa muito mais do que uma questão simplesmente de regras. Ela faz parte de uma cultura. Você, num primeiro momento, vai seguir porque ser nobre, ser um cavaleiro. Se vocês já assistiram um filme sobre cavaleiros, você sabe que o cara que considera ser um cavaleiro faz parte da cultura dele. E uma das culturas dele, ser considerado um nobre, que é aquela, lembra? Tem muito clássico disso, do cara ser considerado um nobre, ele chega perto do rei, e este rei tem toda uma liturgia para transformar aquele cara num nobre, num cavaleiro. Como é que era aquilo? Lembra? O cara vai com a armadura, uma armadura toda bonita, né, reluzente, aí ele se ajoelha de frente do rei, o rei pega uma espada e bate uma vez no ombro direito, outra vez no ombro esquerdo, e este nobre faz um juramento de fidelidade àquele rei. E este cavaleiro, ele vai morrer em nome deste rei. Essa herança, ela é muito ligada àquela questão do comitatus que eu falei. Esta herança de ser um cavaleiro medieval transpõe esta questão política de traição. Está muito ligado aqui no século XI, no século XII. É muito forte. Isso vai ser deturpado lá no século XIV? Vai. Mas agora eu preciso que vocês entendam que ser um nobre é muito forte. Você ser um vassalo de um suzerano, você vai morrer em nome desse suzerano. Porque você recebeu terra, você recebeu um ato de fidelidade junto a você. Tranquilo? Deu para entender essa ideia?
Professor, eu posso ler o meu resumo? Eu fiz bem pequeno. Eu botei Tranquilo. assim. Ah, Senhores feudais possuíam a maior parte de terra do feudo. Relação de vassalagem e suzerania. O nobre doava uma parte de sua terra para um guerreiro que não possuía terra, e em troca de fidelidade. Quando o suzerano precisasse, o vassalo tinha a obrigação de ajudá-lo. uma obrigação moral e uma obrigação legal. Então, legal de legalidade, né? E uma relação moral com esse espírito dessa cultura de suzerania e vassalagem. Tá, compliquei um pouquinho agora. E agora eu vou complicar de vez e eu paro de complicar aqui. Só que o que acontece? Eu sou um vassalo de um suzerano. Um suzerano foi quem me doou terra e eu sou o vassalo desse suzerano. Porém, entretanto, todavia, eu também tenho um pedaço de terra. E esse meu pedaço de terra que eu recebi como herança, eu também posso dividir e também posso doar para outros nobres, transformando esses nobres em meus vassalos. Eu me torno suzerano desses vassalos. Deu para entender? Então imagine que eu tenho uma terra A. Pode ter um vassalo. Isso. Então, um vassalo também pode ter vassalos dependendo da doação de terra dele. Ele doou terra dele, aquele cara que era um cavaleiro se torna vassalo deste cara que transforma ele em suzerano. Agora, a pergunta que sempre eu faço, já é um clássico de todas as minhas turmas quando eu trato desse assunto, é: o vassalo do meu vassalo é meu vassalo? Sim. De novo a pergunta. O vassalo do meu vassalo é meu vassalo? Verdadeiro ou falso? Olha, como você doou uma parte da sua terra para o seu vassalo e alguém também está nessa terra, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. A terra não é mais sua. Você, diferentemente do servo, que a terra é sua, você só empresta. No caso da relação de suzerania e vassalagem, você doa, você deixou de ser dono daquela terra e aquela pessoa recebe, ele se torna dono daquela terra. Em troca, ele se transforma em seu vassalo com aquelas obrigações que a gente já falou. Então, de novo, o vassalo do meu vassalo é meu vassalo? Não. 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 Verdadeiro ou falso? Falso. Perfeito. É falso. O vassalo do meu vassalo, ele não é absolutamente nada para mim. Nada meu. Por quê? Porque ele não tem nenhuma, eu não doei terra para ele, logo ele não tem nenhuma obrigação de fidelidade comigo. Ele tem obrigação de fidelidade com o meu vassalo. Com o meu vassalo. Eu sou suzerano do meu vassalo. Agora, o vassalo dele tem relação de fidelidade com ele. Se o meu vassalo pedir obrigações de vassalagem com o vassalo dele, aí sim a gente pode ter um acordo. Mas o vassalo do meu vassalo não tem nenhuma obrigação de vassalagem comigo. Todo mundo entendeu isso? E é aqui que começa a grande problemática política da Idade Média. Porque justamente como as terras vão ser pulverizada na mão de vários nobres, vários interesses políticos vão surgir dali, e essas brigas entre nobres por terra vai ser muito grande neste período. Tranquilo, sossegado mesmo, 100%. Beleza. Como eu acrescentei até agora, eu não quero entrar ainda, eu vou parar neste slide, mas eu acredito que muita coisa foi dita. De slide foi pouco, galera. De slide foi pouco, mas de informação, repito,
foi muita informação. Então, o diário de bordo de vocês vai ter que estar bem grande. Concordam? Porque eu falei bastante coisa. Sim, professor. Tranquilos? Então, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, mas eu quero agora voltar aguardando vocês o diário de bordo, o resumo de vocês da aula de hoje. Alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Professor, Vamos lá, pode falar. o slide passado é até qual e o de hoje? Então, o de hoje é até a pirâmide social, onde eu estou dividindo ali Então, clero, nobres. De que número aqui? Ah, eu não sei o número. Dá uma olhada lá no slide que você vai ver os números direitinho. Se não me engano, hoje foi o 7, 8 e o 9. Se não me engano. Foram 3 slides que eu coloquei lá. E o slide passado foram até os mansos comunais. Até aquele slide onde tem os mansos. Tranquilo? Professor, eu vou precisar fazer resumo ou o meu resumo que eu fiz? Não, de o seu resumo já está bom? bem. O seu resumo está bem amplo aí, está bem aberto. Ele já contempla essa aula de hoje. Galerinha, acabei de abrir o chat, por favor, vamos às chamadas. Pode colocar aí as turmas, por favor. Jonathan, meu guerreiro, você está chegando praticamente no final da aula. Estou deixando, inclusive, gravado isso. Eu vou te dar a presença, mas vou te dar uma presença. João Pedro, bom tempo, ele é de 7º A, que ele botou 7º A. Então depois eu vou ter que A gente mudou verificar. de turma e eu também mudei de turma. Ah, é verdade. Agora é. Verdade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Tá cagando. Só avisando, Tá cagando. né, para o aluno que chegou agora, eu vou deixar a observação. Isso, Jonathan. Não, tranquilo, tranquilo. Super entendo. É porque você está chegando agora no final, a gente já está na chamada. Bota teu número no chat. Só vou colocar aqui a observação de que eu vou te dar uma presença parcial com essa observação. Tranquilo? Quem já colocou aí a sua turma está dispensado. Vou parar de gravar. Estou aguardando, então, o diário de bordo. E até a próxima.